Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então raciocine comigo. Veja bem, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 6, diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá. Porém, exatamente de que vida nós estamos falando? Estamos falando da vida do homem natural ou estamos falando do homem espiritual? Sim, essa pergunta é um tanto conveniente neste momento. Porque Deus diz ali, o Senhor é o que tira a vida e Ele dá a vida e Ele a tira. Então se levanta uma questão. Estamos falando da vida deste homem natural ou estamos falando da vida do homem espiritual? Sim, porque primeiro é o natural, depois é o espiritual. Então existe dois homens que devemos levar em consideração. O primeiro homem possui uma vida natural aqui de baixo. O segundo homem possui a vida espiritual de cima. Veja o que consta no livro de Romanos, no capítulo 9, versículos 6 e 8, onde diz: Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, então quem são os filhos de Deus, senão o homem espiritual? Sim, os que já nasceram do Espírito, esses são filhos de Deus. Agora, o que é nascido da carne é apenas carne. Este, que é nascido da carne, ele é filho dos homens aqui da terra. Sim, eu sou a imagem do meu pai e da minha mãe. Sendo assim, quem gerou esta vida aqui foi o meu pai e a minha mãe. Não foi Deus que gerou essa vida. Deus gera a vida do homem espiritual. Veja, Romanos capítulo 9, versículos 6 e 8. Vamos recapitular. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os da carne não são filhos de Deus, então não foi Deus que gerou esta carne. Quem gerou esta carne foi o meu pai e a minha mãe aqui da terra. Existe uma ordem natural para tudo. A ordem aqui de baixo é que tudo que pertence a este lugar gera as coisas daqui, sendo que Deus gera as coisas do alto. Pois, sendo Deus espiritual, tudo que é proveniente dele é espiritual. E tudo que é proveniente deste lugar aqui é natural. Por isso que primeiro é o natural, depois o espiritual. Sendo assim, a vida do homem terreno, ela é uma vida mortal. Ela tem princípio e tem fim. Porém, a vida concedida por Deus não tem princípio e nem fim, porque a vida concedida por Deus é uma vida imortal. Sim, o homem espiritual possui uma vida eterna, o homem daqui de baixo uma vida transitória. Veja que Deus seria impossível lhe conceder a vida para este homem natural aqui. Porque a vida de Deus é espiritual, é eterna. A vida deste homem aqui é passageira, é transitória. Entenda uma coisa. Quando diz o livro de Romanos capítulo 9, versículos 6 e 8, diz: Não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus. Os filhos de Deus possuem uma vida imortal, porque é uma vida eterna. Veja como contraria a lógica. Por que Deus diz que os homens daqui de baixo não são filhos dele? Porque os filhos de Deus devem possuir as características de Deus. A característica principal de Deus é que ele é eterno. Sendo assim, os verdadeiros filhos de Deus também são eternos. Deus possui imortalidade, por certo que seus filhos também possuem imortalidade. Sendo assim, quando Deus dá a vida ao homem, não está falando ao homem natural, está falando ao homem espiritual. Deus dá a vida a tudo que é eterno. Este homem não é eterno. O homem espiritual é eterno. Quando diz aqui, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele dá a vida ao homem aqui. O homem passa a ser um homem espiritual. E esse homem espiritual é filho de Deus porque ele traz a natureza espiritual do Criador. Este homem recebe a vida aqui.
Porém, Deus a toma essa vida de volta, levando de volta para ele, para o reino dos céus. Veja que a vida do homem natural, ela retorna ao pó da terra. Esta vida aqui, ela não sobe para o reino dos céus, porque o primeiro é o natural. O natural pertence a este lugar. Sendo assim, o pó volta ao pó como era. E no caso do espírito volta a Deus que o deu, é com relação àquele que já nasceu do espírito. Este é o homem segundo o coração de Deus. Esse espírito que volta a Deus é o Filho de Deus. O espírito é o Filho de Deus. Este homem aqui é filho do que é natural daqui de baixo. Para lhe ajudar a entender melhor esse assunto. Deus não deu vida a este homem. Deus deu vida, ele gerou o homem espiritual. Deus não gera carne e sangue. Quem gera carne e sangue são os homens aqui de baixo. Deus gera o homem espiritual, não o natural. É sobre o homem espiritual que Deus dá a vida. E é essa vida espiritual que retorna ao Pai. Nada tem a ver com a vida deste homem natural que é a alma. A alma é o pó da terra, esse fôlego de vida. O fôlego de vida permanece neste lugar, porque é proveniente daqui, porque é natural. Tudo que é natural permanece neste lugar. Nada que é natural entrará no reino dos céus. Carne e sangue não entra no reino dos céus. A alma não entra no reino dos céus porque é o natural. O natural é este corpo, com um fôlego de vida. Sendo assim, eu acho que já é mais do que suficiente para você entender que quando Deus afirma que Ele dá a vida e Ele a tira, não está falando que Ele dá a vida para este homem de carne e de sangue e Ele tira a vida deste homem de carne e de sangue. Porque tudo que está aqui neste lugar já está debaixo de uma ordem natural. Deus não precisa tirar a vida deste homem natural para que ele retorne ao pó da terra. Porque aqui, cumprindo-se os dias num tempo determinado, esta carne envelhece por conta própria. E uma vez que essa carne envelhece, ela irá se desfazer, retornando ao pó da terra. Deus não dá vida a um pé de alface. As plantas se multiplicam neste lugar, por conta própria. Os homens neste lugar geram homens. Eles se multiplicam por conta própria. Não precisa-se do Espírito de Deus para gerar a carne, porque o Espírito de Deus não gera carne. O Espírito de Deus gera espíritos e não carne. Homens geram carnes. Veja como isso é contraditório. Tudo que está aqui neste reino, aqui embaixo, está debaixo de uma ordem natural. Tudo que nasce aqui, eventualmente morre por conta própria. Não há necessidade de Deus dar a vida para isso, estar vivo neste lugar. Há necessidade de Deus dar a vida ao homem espiritual para que ele exista no reino dos céus. Porém, para que este corpo exista aqui na terra, basta o fôlego de vida. Sendo assim, de forma alguma, Deus dá a vida a este corpo de carne e de sangue e tira a vida deste corpo de carne e de sangue. Porque é homens que reproduzem carne e sangue, não Deus. Veja bem, raciocine, reflita. São homens que reproduzem o que é natural, e o natural retorna ao pó da terra. Deus, porém, ele dá vida ao homem espiritual. Sobre este, Deus leva de volta para ele. Sendo assim, Deus dá a vida e ele a tira. Mas esta vida é referente à vida espiritual, não referente à vida natural. Acho que se você conseguiu compreender, você está de parabéns. Do contrário, assista novamente e reflita com extremo cuidado, pois são vídeos complexos, mas, porém, necessários para que você consiga compreender o verdadeiro plano de Deus aqui nessa terra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.